Lembra que Gulliver foi salvo por uma menina que os ratos queriam atacá-lo? Então, a garota, ó, a garota costurou roupas para mim à moda do país e cercava-me sempre das mais variados cuidados. Foi com ela que aprendi as primeiras palavras do idioma daquela terra de gigante. Um dia, segundo o conselho de um amigo, o fazendeiro levou-me a uma feira numa cidade vizinha. Ele planejava ganhar uns trocados às minhas custas. Deixou-me exposto como um pássaro exótico e as pessoas pagavam ingressos para me ver. Às vezes eu era obrigada a dançar e a fazer mais diversas estripulias para provar que eu era inteligente e habilidoso. O lucro obtido pelo fazendeiro foi tão grande que ele decidiu exibir-me em todas as cidades do reino. E lá fomos nós. Eu, transportado numa caixa de madeira, acolchoada, minha protetora cuidava de tudo para que nada me faltasse. Às vezes, ela me tirava da caixa para que eu pudesse respirar um ar fresco e apreciar as paisagens. A essa altura, eu já conseguia falar razoavelmente a língua deles. Na capital do reino, chamava do orgulho do universo. Chamada de Orgulho do Universo, o fazendeiro alugou uma casa para as minhas apresentações. Eu tinha de trabalhar tanto que emagreci demais, ficando praticamente pele e osso. Ele não deve durar muito tempo, precisa aproveitar ao máximo para encher os bolsos, resmungava o fazendeiro. Certo dia, ele recebeu a ordem de conduzir-me ao Palácio Real. As notícias sobre a minha pessoa circulavam por todas a criadagem e não demorou para que a rainha ficasse curiosa a meu respeito. Ao chegarmos lá, fui colocado sobre uma mesa. A rainha observou-me com cuidado e depois perguntou: Diga-me, pequeno ser, você gostaria de viver no palácio? Infelizmente, majestade, não sou dono do meu destino. Desde que me encontrou, o fazendeiro decide todos os meus passos. Mas é claro que, se eu pudesse escolher, apreciaria muito consagrar minha vida ao serviço da Sua Majestade. Olha como ele era educado, não é verdade? Olha, fazendeiro rico. A rainha não perdeu tempo. Perguntou ao fazendeiro se estava disposto a me vender. Ele concordou com a proposta. O negócio foi fechado naquela mesma hora por 1000 moedas de ouro. E foi assim que me tornei um ser real. A filha do fazendeiro foi contratada para ser a minha ama, o que muito me alegrou. E a ela também, porque ela cuidava muito bem de mim. Os sábios da corte foram chamados para me examinar. Havia dúvidas sobre a minha origem. Seria um anão? Um ser de outras dimensões? Assegurei ao rei que eu vinha de um país onde o meu tamanho era comum para seres adultos. Portanto, eu não era nenhuma aberração da natureza. O rei, que era um homem sábio, aceitou as minhas explicações. A rainha encomendou ao marceneiro real uma caixa de madeira para servir-me de aposento. O serviço ficou perfeito. Eu tinha um quarto adorável, com cadeiras e móveis, além de uma cama muito confortável, o lavatório e uma pequena saleta com uma rede, um cadeado. O menor, já fabricado no rei, protegia a porta do meu quarto das terríveis ratazanas. Olha o que aconteceu. Minha vida melhorou muito. A rainha apreciava tanto a minha companhia que fazia questão da minha presença diariamente na hora do jantar. Minha mesa e cadeira eram colocadas sobre a mesa da Sua Majestade. Tão pequenininho que ele era, ó. Ele ficava em cima da mesa para poder jantar com a majestade. O apetite da minha rainha era admirável. Uma única refeição ela comia mais que uma porção suficiente para 12 fazendeiros ingleses. Um conjunto de pratos, talheres e travessas de prata foi fabricado especialmente para mim. No Palácio Real, no Palácio Real, nada me deixava irritado do que o anão da rainha. Ele era muito maior do que eu e media cerca de 9 metros de altura. Desde a primeira vez que me viu, gostava de me atacar e ridicularizar em público.
Um dia, ele me jogou dentro de uma travessa cheia de creme de baunilha. Felizmente, a minha protetora, que estava do outro lado, me salvou, e a rainha ficou indignada com as maldades do anão e ordenou que ele fosse chicoteado. Alguns dias ele o deu, alguns dias depois, ela o deu de presente para outra dama da corte. O reino de Brodingdang não se estendia mais do que 3.000 quilômetros ao redor da capital. Tratava-se de uma península que terminava no nordeste. A capital dividia em duas partes, iguais, cerca de 600.000 quilômetros. Eu costumava acompanhar o rei e a rainha em viagens no interior. Eu teria vivido bastante feliz naquele reino se os acidentes que sofria devido ao meu pequeno tamanho não fosse tão frequente. Um dia, quando eu passeava no jardim, uma chuva de granizo caiu de repente. A força da pedra derrubou-me no chão. Fiquei tão machucado que não pude sair do palácio durante 10 dias. Outro acidente perigoso que aconteceu comigo foi: enquanto minha ama conversava com alguns criados, o cachorro de um dos jardins entrou no jardim e foi diretamente na minha direção. Ele me pegou com a boca e correu para junto do seu dono. Felizmente, o pobre jardineiro ficou muito assustado e carregou são e salvos junto com a minha ama. Mas o maior susto, porém, foi causado pelo macaco, um dos auxiliares da cozinha. Certa tarde, quando eu estava sentada à mesa, dentro da minha caixa, ouviam algumas coisas pulando sem parar. Quando olhei através da janela, vi um animal saltando de um lado para outro. Ai, fiquei imóvel, mas não adiantou. Logo o macaco descobriu que estava na caixa e quis brincar comigo. Escondi-me debaixo da cama e ele me descobriu. Ai, levou-me. Ele me pegou e segurou no colo, como se quisesse me amamentar. Foi então que um barulho na porta o assustou e ele fugiu imediatamente da janela. Detalhe, levou-me junto com ele. Ainda não pude ouvir o grito da minha protetora ao entrar no Ainda pude ouvir o grito da minha protetora ao entrar no quarto. Gridri! Ah, gente! O palácio transformou-se num rebuliço e o macaco sentou no telhado, enquanto lá embaixo os servos corriam de um lado para outro. Algumas pessoas atiravam pedra para tentar o animal descer. Outros começaram a subir do telhado, usando escadas. Assustado, o macaco tentou fugir e, de repente, ele me deixou cair no telhado. Imagina a altura desse telhado, gente. Foi ali, sentado naquele lugar, minutos, que apareceu que mais parecia uma eternidade. Finalmente, fui apanhado por um dos lacaios e entregue à filha do fazendeiro. Esse incidente deixou-me tão fraco e abalado que fiquei de cama por cerca de 15 dias. Enquanto eu me recuperava, pensava em como seria bom voltar a conversar de igual para igual com as pessoas, sem receio de ser esmagado. Eu já estava há 2 anos naquele lugar quando acompanhei o rei e a rainha numa excursão pela costa do sul do país. Como de costume, minha protetora me transportava na caixa de viagem. Ao fim de um longo dia cansativo, o rei resolveu descansar num palácio perto. Minha ama? Sabe o que minha ama fez? Estava muito resfriada e me deixou sair para ver o mar na companhia de um pajem. Levamos meia hora até alcançar os rochedos, porém, próximos da praia. Lá eu também estava resfriado e decidi descansar um pouco, deitado ao redor, dentro da caixa, e adormeci. Certo de que não corria perigo nenhum. Ah, gente, de repente, para desespero meu, a minha caixa começou a flutuar no ar. Socorro, socorro! Ao olhar pelas janelas do chão da caixa, vi apenas as nuvens. Então, ouvi o som das asas batendo e compreendi que a caixa estava sendo carregada por um grande pássaro. Ai, meu Deus! De repente, senti que caía com muita rapidez. Eu não conseguia nem sequer respirar. A caixa atingiu
alguma superfície com uma força estrondosa. Fiquei alguns minutos no escuro e depois constatei que eu estava subindo, que ela estava subindo. Descobri então que havia caído no mar. Ai, eu estava quase sufocado lá dentro quando me dei conta de que a água penetrava por várias fendas. Fiz o que pude para tapá-las. Tentava chegar ao topo da caixa, mas não conseguia. Ai, será que ele vai morrer, gente? Afogado dentro da caixa, dentro do mar? Ai, chega, eu tô com medo. Vamos ver? Fiquei algum tempo nessa situação, flutuando no mar, dentro da caixa. Cheguei até mesmo a pressentir que aquele seria o meu fim. Amarrei um lenço numa bengala e atravessei-a pela fenda que havia no topo da caixa. Fiquei agitando aquela bengala improvisada, na esperança de alguma embarcação que viesse me salvar. Ai, vocês não sabem o que aconteceu, gente. Não foi exatamente Não sei exatamente quanto tempo se passou. Um cargueiro que passava por ali tirou a caixa do mar com uma rede. Nenhum dos marinheiros acreditava que pudesse haver um ser humano ali dentro, mas gritei tão alto que ninguém pôde duvidar. Eles seguraram a tampa da caixa, abriram e eu fui libertado. O capitão do navio percebeu que estava fraco demais para falar e me conduziu à cabina. Depois de alguns reconfortantes horas de sono, narrei a minha surpreendente história. Eu estava tão acostumado a erguer os olhos e ninguém acreditar nas minhas histórias. Mais uma vez, eles viram que era verdade. E, mais uma vez, alguns meses depois, desembarquei em Londres, reencontrei minha mulher e meus filhos. E eles me estranharam. Sem dúvida, minha viagem deixaram marcas que vão muito além das minhas recordações. Gulliver voltou e contou mais essa aventura para os filhos deles. Ah, eu amo essas aventuras de Gulliver, são surpreendentes. E você? Ai, gostaria de estar onde? Ser um gigante e atacar aquele macaco? Ser um gigante e apanhar aquela ave que carregou a caixa de Gulliver? Ou ser um peixinho e carregar a caixa de Gulliver para ele não se afogar? Ah, pensa aí e sonha. Quero ver, hein? Depois me conta.